tudo bem? Aqui é a professora Giane e hoje nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento do transformador, dando continuidade às nossas aulas, disciplina de máquinas elétricas, tópico transformadores. Então, podemos ver aqui, ok? Um transformador de distribuição, equipamento aqui no poste, que todos vocês conhecem, tem próximas residências de vocês. Só para recordar, então, temos aqui a nossa alimentação do equipamento, entrada de alta tensão, e do outro lado já sai a rede de BT, não conseguimos visualizar aqui somente. Bom, e como funciona esse nosso equipamento? Coloquei aqui para vocês um modelo didático, tá? Então, esse aqui é o nosso modelo didático para que a gente possa analisar. Então, tudo começa pelo seguinte: a gente tem que aplicar uma tensão alternada, escolhi aqui o lado de alta tensão para isso. Ao aplicar uma tensão alternada, surge uma corrente também alternada, que vai circular aqui pelas minhas bobinas. Lembrem do seguinte, tá? Se a gente quiser saber o sentido do fluxo, a gente segura as bobinas, como se estivesse segurando com a mão direita, os 4 dedos no sentido das bobinas, o polegar indica o fluxo. Então, vai surgir um fluxo variável aqui nesse núcleo, que vai induzir forças eletromotrizes em ambos os enrolamentos. Esse enrolamento aqui é chamado de enrolamento primário e este aqui é o nosso enrolamento secundário. Então, vai induzir força eletromotriz no enrolamento primário, proporcional aí ao seu número de espiras. Então, veja, tem maior número de espiras, maior força eletromotriz. E força eletromotriz de mútua indução no enrolamento secundário, proporcional também ao seu número de espiras. Bom, daqui a gente tira o seguinte, que observem que nós temos um enrolamento aqui primário com N1 espiras e um enrolamento secundário com N2 espiras. A relação entre a tensão aplicada e a tensão de saída é igual à relação entre o número de espiras. Bem, quanto maior o número de espiras, você tem maior número de espiras, maior a tensão que a gente vai poder aplicar nesse enrolamento. E aqui vamos obter uma tensão menor. Ele vai, neste caso aqui, ele vai funcionar como rebaixador. Porque nós estamos aplicando tensão, a nossa entrada, nosso primário está aqui na AT e o nosso secundário está na BT. Se nós invertermos isso, nós vamos elevar. Bom, uma outra questão importante, já que a gente está usando modelo didático e levando em consideração aquilo que a gente já falou, que para estudo a gente pode considerar as potências de entrada e saída iguais, então, potência é o quê? É a relação entre a tensão e a corrente. Então, a tensão de entrada vezes a corrente de entrada vai ser igual a tensão de saída vezes a corrente de saída. Daqui a gente tira mais uma relaçãozinha entre as grandezas, que a relação das tensões é inversamente proporcional às correntes. Por isso, pessoal, que a gente vê aqui, primário, um número maior de espiras do que o enrolamento secundário. Então, o 1 maior que o 2. E a corrente vai ser o inverso. A corrente que vai circular aqui no primário é menor que a corrente que vai circular aqui no secundário. Então, observem que para uma corrente maior, eu preciso de um condutor de maior seção transversal. Então, essa relação aí entre eleva e rebaixa tensão também leva em consideração as correntes. O enrolamento para maior tensão vai ter o fio mais fino, como a gente pode ver aqui. E o enrolamento para menor tensão vai ter o fio mais grosso, já que a corrente vai ser maior para compensar. Tá? Então, o transformador é um equipamento que altera os valores de tensões e correntes, mantendo constante ou mais próximo disso a potência e a frequência. Tá aqui, frequência em hertz, né? Então, a frequência do equipamento que vai ser aí normalmente 60 Hz, tá bem? Bom, o que é a nossa relação de transformação? Nossa relação de transformação é a relação entre, a gente chama de
RT é a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. E a nossa relação de espiras é a relação entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Bom, continuando então, tá? Já vimos o funcionamento no slide anterior e vamos resumir o nosso princípio de funcionamento como indução eletromagnética. Então, o transformador é um equipamento que funciona por indução eletromagnética. A força eletromotriz induzida no enrolamento primário é uma força eletromotriz de alta indução e a força eletromotriz induzida no enrolamento secundário é uma força eletromotriz de mútua indução. Potências. Nós temos duas situações, transformadores monofásicos e transformadores trifásicos. Se o transformador é monofásico, quer dizer que ele tem uma fase só. Trifásicos, 3 fases. No caso de transformadores, sempre se utiliza para cálculos, tudo mais, para dimensionamento do equipamento, a potência aparente do equipamento, tá? A potência aparente é a resultante entre as outras duas potências. A gente representa ela pela letra S. A potência no transformador monofásico, então, vai ser tensão vezes corrente. No transformador trifásico, temos que levar em consideração que tem 3 fases. 3 vezes a tensão da fase vezes a corrente da fase. Um outro detalhe importante, pessoal, que eu coloquei aqui para a gente destacar, é a questão da reversibilidade. Então, observe aqui o seguinte, se a gente aplicar tensão na AT, que é o enrolamento de maior número de espiras e o mais fininho, a gente vai obter uma tensão secundária menor. Então, uma tensão de entrada maior, uma tensão secundária menor. Aí ele funciona como rebaixador. Caso a gente faça o contrário, podemos fazer o seguinte, podemos aplicar tensão na BT. E aí esse vai ser o nosso primário. A nossa BT tem um número menor de espiras. Aí ele vai elevar a tensão, vai entregar uma tensão maior ainda para a carga. Então, aqui a tensão 1, no caso, vai ser menor do que a tensão 2. Ele está funcionando como elevador. Por isso que se diz que todo transformador é reversível, porque todo transformador pode ter o primário ou o enrolamento de AT ou o enrolamento de BT, depende do que se quer fazer. Bom, uma outra questão no nosso estudo, já que a gente dividiu aí para análise em transformador ideal e transformador real, é também fazer essa representação a partir de um circuito equivalente. Então, observem que o transformador ideal, nós temos aqui a sua representação do circuito equivalente desta maneira aqui, onde temos aí o enrolamento primário, o enrolamento secundário, ok? E potência de entrada é exatamente a potência de saída, não tem perdas nenhuma. Já no transformador real, o que nós temos? Nós também temos enrolamentos, mas temos que lembrar que a gente tem perdas. Então, a gente tem perdas, tanto perdas no cobre quanto perdas no ferro. As perdas relacionadas a aquecimento são representadas pelos resistores, em ambos os enrolamentos. E as perdas relacionadas à questão da esterese magnética, expansão magnética que está relacionada com a bobina, a gente representa por indutores. Então, o circuito equivalente transformador real, ele vai ter esses elementos aqui em série com os respectivos circuitos aqui. Então, nós temos que a tensão aplicada é maior que a força eletromotriz induzida no enrolamento primário, porque tem as perdas. Perdas aonde? As perdas estão aqui. São as quedas que ocorrem tanto na reatância quanto resistência do primário. E a tensão que vai chegar lá no secundário é menor que a força eletromotriz induzida no secundário. Por quê? Porque aqui também, até chegar aqui na carga, até chegar aqui na nossa carga, nós perdemos aqui, teve queda na reatância e queda na resistência, ok? Então, era isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham entendido o funcionamento do transformador
E numa outra oportunidade, então, eu vou fazer um cálculo explicando como que a gente calcula essas grandezas aí. Obrigada a todos.